Então será uma série de mensagens, irmãos, Deus mediante, com a graça de Deus. Orem por mim, enquanto eu oro por vocês. E a cada mensagem, eu quero abordar um aspecto que julgo essencial, assim, sabe, imprescindível, para a gente entender Jesus de Nazaré. 4:17, vou ler de novo. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Vamos dizer juntos? Na NVI: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Amém. Agora li certo. Ok? Nenhuma crise, nenhuma confusão. Isso posto, nosso tema hoje, Jonas, é o primeiro conteúdo essencial da mensagem de Jesus, é também a sua primeira pregação. Nós que temos essa nossa vivência batista, as igrejas batistas mais tradicionais e conservadoras têm uma coisa chamada Comissão de Sucessão Pastoral. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Alguns já até participaram, né, João? Então o pastor sai ou se demite, ou é demitido, ou então morre, e aí fica um vácuo pastoral, e aí é eleita uma comissão pastoral. E eu sempre digo que quando você quer resolver um problema na igreja, vai lá e resolva. Se você não quer resolver, eleja uma comissão, que às vezes demora muito, né? Mas tem a comissão de eleição pastoral, e sabe o que a comissão faz? Ela avalia o pastor, o candidato, para ver se o cara tem prerrogativa, tem os pré-requisitos preenchidos para ser o pastor da igreja. E um deles é pregar, é claro, né? Você vai ficar 52 manhãs por ano ouvindo um cara, se for só aquele pregador, e aí no mínimo ele precisa ter o que dizer, né? Senão é dose. E eu sei que eu estou falando para mim mesmo aqui, né? E aí imagina que a comissão pastoral da nossa igreja haja uma comissão e a gente precisa eleger um pastor, não é? E aí, primeiro sermão que ele vem aqui, ele sobe, quer dizer, ele vem aqui à frente, né? E ele diz assim: irmãos, boa noite ou bom dia, graça e paz. A minha mensagem nessa manhã é muito simples: arrependei-vos ou arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Você faz parte da comissão de sucessão pastoral. Que nota você dá para esse sermão? No quesito duração é 0, né? No quesito inteligibilidade é 0 também. No quesito profundidade teológica, no quesito piada é 10, né? Porque como assim você sobe no púlpito e o seu sermão é arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus? Pois saibam os irmãos, os senhores e as senhoras, que essa foi a primeira mensagem de Jesus. Ele se aproximou das pessoas e começou a dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Ora, se quando Jesus sai de Nazaré e inaugura o seu ministério, ele é batizado por João e começa o seu ministério, se quando ele abre a boca para começar o seu ministério, porque Jesus é um pregador, ele é um explicador da Bíblia, ele é alguém que quer que as pessoas entendam as Escrituras e o projeto de Deus. Então ele precisa pregar, ele precisa ensinar, e ele abre a boca e começa a dizer só isso: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Se eu tenho uma missão, se eu tenho só 3 anos para pregar alguma coisa, para anunciar alguma coisa, para comunicar alguma coisa, para publicar alguma coisa, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou falar, como é que eu começo. E ele abre a boca dizendo: arrependam-se. Então, se eu fosse enumerar, e eu vou fazer isso com a graça de Deus, 10, 12, 20, não sei quantos aspectos essenciais da mensagem de Jesus, eu preciso começar pelo começo. Você concorda comigo? Arrependam-se. Agora, como eu disse há pouco, eu julgo que a gente não tem mais entendido, ou ouvido, ou compreendido, para não dizer praticado, o ensino de Jesus. Porque o que é arrependimento, afinal? O que significa arrependimento? O
que você tem em mente quando você ouve essa frase aí, esse imperativo aí? Arrependam-se. Se você se parece comigo, e sobretudo se você cresceu numa igreja evangélica, ou no catolicismo romano, muito provavelmente você vai pensar no arrependimento como remorso. Mas isso está errado. Arrependimento é mais do que remorso. O arrependimento começa pelo remorso. Por favor, anota aí, você não vai gravar tudo não, entendeu? Ainda que seu HD externo esteja do lado aí, a sua esposa, não é? Anota, por favor. Então o tema hoje é arrependam-se. E essa é uma fala, é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, para mim inclusive. Não é para o bebum que senta lá, deixa eu ver onde está o bebum. Marcelo, faz aí, olha lá o bebum. Né? O bebum fica lá e a gente fica, vamos orar para que haja arrependimento, para que um pecador se arrependa, irmãos. E aí o Tiago vai para o piano e começa a tocar, eu venho como estou. Dependendo do quebrantamento etílico do Marcelo, ele virá aqui todo domingo à frente. Ou então, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, na nossa cabeça de crente, né, a gente que vive a vida na Crentolândia, arrependimento tem a ver com um cara que chega bêbado na igreja, com bafo de pinga. Então, arrependimento é... O que é arrependimento para a gente? É aquilo que acontece no coração do pecador e o faz levantar a mão e aceitar Jesus. Não é isso? Não. Vamos falar a verdade? Não é isso que a gente pensa? Será que arrependimento é só isso? E aí a gente começa a pensar no arrependimento como remorso. E para isso a gente precisa lembrar que a vida do Judas é um exemplo dessa compreensão, ou desse equívoco de reduzir, de resumir o arrependimento a uma tristeza pelo pecado, porque começa aí mesmo. Quando a gente faz o que não deve, a gente se entristece. O salmista diz no Salmo 119, a gente canta aqui na comunidade, eu musiquei isso: rios de águas correm dos meus olhos quando eu não guardo a tua lei. A gente chora quando a ficha cai, não chora? Meu Deus, que besteira que eu fiz com a minha vida. Acabei com o meu casamento, acabei com o carro. Quando a gente capota na curva, né? Você sabe que viver é como andar de carro, né? Precisa ter cuidado, porque se você perder a tangência na curva da vida, meu irmão, já era. Para voltar, depois você perde a tangência. Quem é que sabe o que eu estou falando? Depois você perde a tangência, não tem como voltar não. É a lei, é a força centrípeta, não é? Centrífuga é para dentro, a centrípeta leva para fora. Salvo engano da física aqui, né? Então cuidado, porque quando a gente perde a tangência na existência, no casamento, na carreira, na vida financeira, às vezes não tem volta. E aí quando a ficha cai, a gente olha para a caca que a gente fez, um termo filosófico, vem do grego cacaias. A gente olha para a caca que a gente fez e a gente fala assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E a gente fica mal. E no geral a gente procura um amigo chamado álcool, né? Falso amigo, né? O álcool, que historicamente o vinho é uma bebida para você beber para se alegrar, né? No geral as pessoas bebem para não se entristecer, para esquecer das suas misérias. Esse camarada aí, Judas Iscariotes, não entendeu o arrependimento. Abra lá comigo, anote, por favor, para você bereanamente consultar em casa, tá certo? O que quer dizer bereanamente? Os de Bereia foram mais sábios, porque chegavam em casa e consultavam as Escrituras. O que diz lá em Lucas, capítulo 27, 3? Vocês estão vendo por aí? Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, preste atenção, irmãos. Arrependimento começa com isso aqui, ó. Foi tomado de remorso, na minha versão, e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse, vamos dizer juntos?
tapa na testa, assim. Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é tua, bem feito. O que os caras estão dizendo é assim: bem feito, fez porque quis. Não tem nada a ver com isso. Você fez o que não devia, está sentindo mal, agora quer vir aqui resolver a sua culpa. O problema é seu. Começa por aí. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Se o arrependimento for só remorso, a gente pode acabar com a nossa vida. Que Deus nos guarde disso. Porque dependendo da caca, essa palavra que vem do grego kakaios, que a gente fizer, a gente não vai ter, a gente não tem capital emocional, existencial para resolver. Tem. Dependendo do que a gente faz, tem. É por isso que tem criminoso, sabe, assassino, que vai e se entrega. Ele podia fugir lá para as Ilhas Fiji e ficar lá, morrer de velho, mas ele não aguenta. Porque a voz da sua consciência o esmurra, o espanca. Ele não aguenta ouvir a voz da sua consciência e vai e se entrega. Dostoiévski, nosso irmão Dostoiévski, deixa isso muito claro. É melhor morrer, apodrecer na cadeia com a consciência limpa, do que andar livre na praia, numa praia no Caribe, né? Todo dia sendo esmurrado pela sua consciência. Você é um bandido, você é um traidor, você é isso, você fez aquilo. O exemplo de Judas é trágico. Quando o arrependimento reduz-se a remorso, a gente não aguenta, irmão. E aí eu já começo a aplicar essa palavra, indo na linha do que na bola que o Aguinaldo levantou aqui. Vamos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, vamos lá? Tem alguma coisa que te pesa a alma nessa manhã? Ontem eu falei para os homens lá em Mauá, na Bíblia, e aí citei isso daí, essa coisa do remorso. Falei: tem alguma namorada que você prometeu mundos e fundos? Deixa Deus me usar? Pode? Sim ou não? E aí você terminou por telefone, como eu fiz quando eu tinha 21 anos com uma moça de Santa Catarina. Shame on me. Eu tive coragem de ir lá pessoalmente e falar assim: olha, minha boneca, como diz o livro. E a menina chorava no telefone, ou por carta, ou então simplesmente sumiu na vida, né? Seu bandido, Dom Juan. Davi diz assim: Senhor, é um salmo pungente, ele diz: não leve em conta os pecados da minha mocidade. Irmãos, vosso pastor já fez caca, aquela palavra que vem do grego kakaios. Você não? A segunda coisa que eu acho que a gente perdeu de vista sobre a mensagem de Jesus, ou sobre o sentido que Jesus quer dar para o arrependimento. O arrependimento é uma revisão de vida, é passar a vida limpo, irmãos. O arrependimento bíblico, o arrependimento segundo Jesus, o arrependimento que Jesus propõe ao nos dar essa ordem veemente, irrefutável: arrependam-se. Ele começa com esse pesar, com essa tristeza, com esse quebrantamento, com essa contrição, porque o pecado, ele depois, quando termina lá no fundo do copo do pecado, fica um gosto amargo, miserento, irmãos. Não fica não? Você concorda comigo? Pecar é bom, cara, mas o pecado é uma cerveja muito ruim, cara. Você nem terminou o copo, ela já começa a ficar ruim demais. Descer quadrado. É fel. É mel, mas que vira fel. O Zaqueu é um exemplo disso. Anota aí. Agora sim, Lucas 19, de 1 a 10. O Zaqueu era um publicano. Ele era um traidor. Ele era judeu, mas ele estava a serviço de Roma. E ele era um cobrador de impostos. Ele extorquia as pessoas. Ele pegava neguinho assim, sacudia, né?
pegava além do que as pessoas deviam. Você acha que as pessoas naquela época tinham o Receita Net lá para fazer a sua declaração simplificada do imposto de renda e saber quanto que ela tinha que pagar? Ela baixava lá no site da Receita de Roma? Não, o publicano chegava lá e dizia: você deve 10 denários. E quem era você para questionar isso? A força legal, a força de cobrança era do cobrador. A Pax Romana, os direitos de cidadania romana, não chegava nos invadidos pelo império, não, irmãos. Então, se o publicano chegava lá e falava assim: você deve tanto, o cara tinha que dar. E aquele extra, aquele plus, ficava de comissão, né? Mas o Zaqueu começa a viver alguma coisa diferente. Ele começa a perceber que Jesus de Nazaré, esse filho de carpinteiro que está pregando, que está andando por aí dizendo: arrependam-se, 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 arrependam-se. Ele está falando comigo, eu preciso entender melhor a mensagem dele. E o Zaqueu era baixinho, né? Fotógrafo de bola rasteira, né? E ele sobe numa figueira, porque fala: aqui de cima eu vou de camarote, eu vou poder ver Jesus, vou poder entender melhor quem é esse camarada. E aí o Zaqueu está lá em cima, assim, meio cai, não cai, né? Porque figueira não é exatamente uma árvore que, né? Você já viu uma figueira? Né? E aí ele está ali naquele negócio todo, meio cômico, meio satírico, né? Meio paspalhão. E aí Jesus passa, olha para ele. Isso é lindo nesse texto. A gente pensa que a gente é que vai ao encontro do arrependimento e da transformação. Não, é o Senhor que vem ao nosso encontro, irmãos. Glória a Deus por isso. Foi você que escolheu estar aqui para começar a ouvir isso. Não foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele te chamou para a salvação e quer te chamar agora para a santificação, para uma mudança de vida, para você ser quem Ele quer que você seja, quem eu desejo ser também. O Senhor Jesus está passando assim, olha aquele camarada ali, e ele fala assim: Zaqueu, desce, cara, desce depressa. Desce depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Jesus é demais, né? Jesus quebra tudo, como a gente fala na música, né? Jesus ataca o publicanismo, ou seja, essa política ou essa prática de roubar os pobres, mas ele vai comer lá na casa do publicano. Jesus condena o farisaísmo, mas ele janta com o fariseu. Então parece que Jesus é cooptado, né? Não, ele vai lá e tira o cara daquilo e transforma a vida do cara. A fala do Zaqueu depois de... Acho que o Zaqueu recebia muito bem, como os nossos irmãos aqui me recebem, né? Depois de estar ali com Jesus, o Zaqueu quebrantado, arrependido, já no remorso, mas indo para isso aí, ele diz uma coisa muito significativa. Ele diz: Senhor, uma versão mais antiga da Bíblia em português, se eu defraudei alguém, vocês lembram o texto? Se eu defraudei alguém, eu vou devolver essa grana. E na NVI está assim: se eu extorqui o pobre, eu vou devolver quantas vezes mais? 4 vezes mais. Ou seja, ele se sentiu mal, cara. Diante de Jesus a gente se sente mal. Conversava essa semana com um amigo que é um cantor famoso aí do meio cristão, e ele falou de um cantor popular muito conhecido também. Ele falou: rapaz, eu encontrei fulano. Eu falei: e aí, você, como é que foi? Ele falou: eu fico nervoso, não consigo falar nada. Sabe quando você está diante de alguém famoso, assim, você não consegue falar nada? Zaqueu ficou nervoso, começou a olhar para si, começou a se quebrantar. Ele falou: olha só, Senhor, se eu roubei alguém, se eu extorquei alguém, eu vou devolver. Eu vou devolver com juros de correção monetária. Sabe o que é isso, irmãos? É a revisão de vida. 2008 para o 2009, finalzinho do ano. Quando eu ia completar 40 anos de vida, que é uma data significativa, né? A gente tem crise na nossa vida o tempo todo. Na infância a gente tem crise, na adolescência a gente tem crise, não tem? E aí, quando eu ia fazer 40 anos, eu antecipei a crise e fui com 2 pastores para Portugal e para a Espanha. Dei um jeito lá, arrumei uns lugares para pregar nos Estados Unidos, uns lugares, e aí eles pagaram a passagem. Eu fiquei 2 semanas em Portugal com o pastor Osmar Novinho.
Primeira semana, sabe o que eu fiz? Um caderno grosso, assim, enchi do início ao fim. Um dos exercícios era passar pelos primeiros 10 anos da vida, depois pela adolescência, depois pela juventude, até chegar aos 40. Irmão, mas eu chorei uma barbaridade. Eu enchi o Tejo e o Douro de lágrimas, assim, que são os rios. Eu lembrei de tanta coisa que me machucava, que eu não queria lembrar, porque a gente é assim, a gente vai jogando as misérias da existência debaixo do tapete, da covardia, de um remorso, que é perigoso, como a gente viu no Judas. Mas eu escrevi muita coisa, e eu chorava debaixo de uma oliveira, num lugar chamado Azeitão, lá em Lisboa. E eu sentava na cadeira e escrevia. Lembrei de coisas da minha infância, de pecados que eu cometi na minha infância. Lembrei de tanta coisa, irmãos. Se eu contasse para vocês nunca mais iam me chamar de pastor. Mas eu lembrei também que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Lembrei disso. O que você precisa lembrar que você tem procurado esquecer? Você tem tentado esquecer, mas você não consegue esquecer. Pensa comigo um pouquinho. Não está na hora de você fazer uma revisãozinha de vida? Passar a vida limpa? Parar de ficar no rascunho da vida e passar a vida limpa? O Vini tem uma canção belíssima que ele chama de rascunho. O que é o rascunho? O que é um rascunho? Rascunho você faz num restaurante, num guardanapo de papel, não faz? Você não faz? Mas se você vai apresentar o projeto para o seu cliente, você tem que imprimir, tem que fazer um PowerPoint decente. Então parece que a gente vai vivendo a vida só no rascunho. Estou rascunhando o meu casamento, estou rascunhando minha carreira, estou rascunhando meu ministério. Irmãos, vamos passar a vida limpa em nome de Jesus. Vamos nessa ou não? E o nome disso é arrependimento. Sabe por que é arrependimento? Porque a palavra arrependimento no grego, metanoia, significa mudar de direção. Você está indo para cá, certo? Ontem uma pessoa pediu o endereço da nossa igreja, um pastor. Aí eu disse, é quilômetro 17 da Anchieta. E quando eu ia mandar a mensagem no WhatsApp, eu pensei, não, eu tenho que dizer qual o sentido. Senão o cara entra aqui, vai, pega a Anchieta e vai parar lá no Ipiranga. O sentido Baixada Santista. Então arrepender-se, você está indo nessa direção aqui. Ainda que a estrada seja certa, você pode estar indo no sentido errado. Você tem ouvidos para ouvir o que o Senhor está te falando aqui hoje de manhã? Tem ou não? Às vezes a gente está na estrada certa. Deus chamou para ser um homem de negócios, mas você está indo na direção errada. Deus chamou para ser um pastor, mas você está indo na direção errada. Deus chamou para ser músico, mas você está indo na direção errada. Então arrepender-se é mudar, é fazer uma conversão. Sabe quando você estuda para tirar a carta? Conversão acentuada à esquerda. Você muda a direção. Que área da sua vida precisa de uma mudança de direção? Que áreas da minha vida precisa de conversão? Pensa aí comigo de manhã, agora de manhã. Por fim, o arrependimento que não é apenas remorso, que implica numa profunda e constante revisão de vida. Queria dizer para vocês que eu não sou ainda o pai que o Bernardo e o Pablo precisam e podem ser, e podem ter. Eu não sou ainda. Você é o pai que seus filhos precisam e podem ter. Eu não sou ainda o esposo que assim precisa e pode ter. Eu não sou ainda o pastor que vocês precisam e podem ter. Eu não sou ainda um monte de coisa, mas quando começo a me arrepender, ao invés de ficar no remorso, eu começo a lembrar de Paulo e dizer assim, eu não cheguei lá, mas eu estou de olho no alvo. Eu vou prosseguir, eu vou perseverar. E você vem comigo? Diga amém. Amém. Por fim, irmãos, esse arrependimento deve e pode e precisa significar uma mudança radical na nossa vida. Uma pessoa que se arrepende, portanto, não é uma pessoa que fica só se sentindo mal por causa do pecado.
E aí eu vou para a terceira fase, que é começar a mexer na minha vida de tal forma que aquele que era visto como um pilantra passa a ser um exemplo de integridade. Isso é Paulo. O primeiro exemplo de arrependimento como apenas remorso é quem mesmo? Vocês estão aí ou já foram embora? Judas. O primeiro exemplo de arrependimento como um processo que pressupõe revisão de vida é Zaqueu. Se não gravar o conteúdo aqui, a argumentação, grava a pessoa, a imagem. Judas, Zaqueu e agora Paulo, Saulo de Tarso. Eu preciso ler esse texto com vocês em Gálatas. Sabe o que ele fala em Gálatas? Vocês ouviram, Gálatas 1:13, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-lo. Esse é o Paulo, perseguidor dos irmãos. Tá certo? E ele continua: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Aí começa o Paulo, que vive um processo lá em Damasco, né, de arrependimento, de conversão, e ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Para aí, pausa aí. Como assim? O cara que era ele era o Bin Laden da parada. Ele era a maior ameaça para o cristianismo. E ele se torna a maior voz do cristianismo. Paulo, segundo muitos estudiosos da Bíblia, é o maior cristão de todos os tempos, sabia, irmãos? Depois de Jesus, o maior cristão é Paulo. Porque só Paulo bateu no peito e fala assim: gente, me imitem como eu imito a Cristo. Você faz isso para alguém? Você tem coragem? Agostinho fez isso, Calvino fez isso, Lutero fez isso, seu pastor fez isso. Eu não faço isso, porque vai que vocês me imitem o lado escuro da minha personalidade. Mas Paulo não, ele teve essa moral. Ele disse: olha, me imitem, olhem para mim, sejam como eu sou. É demais isso, é muita coragem, é muita firmeza na sua fé. Você conhece alguém que anda por aí dizendo de verdade, presta atenção, de verdade: gente, ó, eu tenho 40 anos, no meu caso 47 anos, mas ó, cara, se o Senhor me chamar hoje, eu estou no lucro. Ele pode me chamar hoje, aliás, eu estou até pronto, eu queria ir hoje, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. De verdade, fala a verdade, senão você pode morrer, porque você está na igreja. Você gostaria de morrer hoje? Hã? Ninguém tem essa moral, cara. Ninguém, depois de Jesus, entendeu as coisas de Deus como Paulo. Eu não conheço. Paulo falou: olha, gente, obrigado pelas ofertas de vocês, mas quer saber? Eu voltei aqui a fazer minhas casas pré-moldadas, aqui, minhas barracas, porque eu não quero ser pesado para você, não. Se tiver dinheiro para me sustentar, beleza. Se não tiver, eu vou fazer minhas tendas aqui, eu não quero ser pesado para você, não. Aliás, me dê dinheiro, porque tem várias igrejas aí precisando. Paulo é um exemplo para a gente. Como assim? Um cara que era um cara mau, ele era mau, gente. Ele era assassino. Ele chegava assim, mandava matar. Ele tinha carta branca do Sinédrio. Ele era bandido, gente. Ele era terrorista. Ele nos faz lembrar um irmão querido, né, que era terrorista, que se converteu aqui em São Bernardo. Nós tivemos o privilégio de participar do casamento dele. E hoje é missionário lá naquele barril de pólvora chamado Oriente Médio. O cara era bandido, terrorista, botava bomba em ônibus com crianças. Sabia? E uma das cartas que ele mandou para a Junta de Missões Mundiais, ele disse assim: olhem por mim. Essa semana me penduraram de cabeça para baixo e puseram minha cabeça num saco cheio de ratos, dizendo: você é um traidor. Você é um traidor da nossa fé. Entenderam o que é arrependimento? É ficar camisa "eu sou uma vítima". É ficar de chororô. É ficar, quando vê o
tanta vergonha. Eu já falei aqui, vou repetir e a gente vai terminar. Se você tem que pedir perdão para alguém, faça agora, tá? Dá tempo. São 15 para as 12. Dá tempo. Faça isso. Então não fica no remorso, não expressa para alguém o que você sente hoje. Dá tempo em nome de Jesus. E isso chama-se arrependimento. Isso chama-se arrependimento. Faz sentido para vocês ou não? O amor que não é expresso fica inexpressivo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O amor que não se expressa fica inexpressivo. Então sai do... Volta para mim, Joninha, para ver se os pecadores aqui como eu gravaram. Então, primeira coisa da mensagem de Jesus que a gente não deveria esquecer é que a gente precisa se arrepender de vez em sempre. Porque o arrependimento não é só uma tristeza pelo pecado, é um processo de constante revisão de vida. A gente faz isso com a nossa conta bancária, irmão. Se a gente não faz, a gente não quebra. Se você não pega, se você tem que pegar o extrato, fica ali vendo e tal. Você não faz isso? Você precisa, cara. Mas com a nossa vida emocional a gente não faz. A gente não vê se a gente passou cheques sem fundos emocionais por aí e se a gente vai ter capital para cobrir. É uma. Por último, mais que remorso, revisão de vida e uma mudança radical. Eu sei que uma pessoa de fato foi convertido pelo Senhor quando ele era um Saulo de Tarso e ele passa a ser Paulo o apóstolo. Não é porque ele chora no culto, não é porque ele canta musiquinha gospel, entra na minha casa, nada disso. Paulo diz assim, você que mentia, não minta mais, você que furtava, não furte mais. Que o Senhor nos ajude.